Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Fronteiras Coletivas do GIF. O GIF é o grupo de institutos, fundações e empresas. E nós somos uma organização que promove a ampliação e a qualificação da filantropia e do investimento social no Brasil. Quem fala aqui é a Erika Sais. Eu sou pesquisadora, colaboradora do GIF e coordenadora do 11º Congresso GIF, Fronteiras da Ação Coletiva. E esse é o 5º episódio dessa série, realizada com o apoio da Laudes Foundation. Antes da gente começar, mais uma vez aquele lembrete. Busque Podcast GIF no seu aplicativo de podcast preferido e se inscreva para receber alertas de novos episódios. E o assunto do episódio de hoje é inclusão produtiva. Já ouviu falar? Se você não tem certeza do que exatamente estamos falando, pode ficar tranquilo. O termo é relativamente novo na filantropia e, por isso, quem trabalha com ele tem refletido bastante sobre a sua abrangência. A gente vai falar daqui a pouco sobre a questão de terminologia. Mas, a grosso modo, a inclusão produtiva se refere às iniciativas de geração de renda e de formação e acesso ao mercado de trabalho. Um tema que aqui no Brasil tem uma importância enorme por conta dos números que medem o tamanho da nossa pobreza, da falta de educação de qualidade universal e da falta de oportunidades no país. Para você ter ideia, os dados do IBGE indicam que quase 55 milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza. E mais de 15 milhões de brasileiros vivem em pobreza extrema. É o retrato de um país de contrastes onde a desigualdade registrou o maior nível desde 2012. No Rio de Janeiro, na casa do Antenor e do filho Augusto, o dinheiro dos bicos só dá para garantir pão e biscoito na mesa. Um cenário bem pavoroso e que tem piorado ainda mais por causa de uma crise global do emprego que atingiu muitos países, mas principalmente a gente aqui na América Latina, como apontam os dados da última pesquisa do Instituto Arimax. Por conta desse desafio imenso, a inclusão produtiva vem ganhando cada vez mais espaço na atuação do investimento social, como uma estratégia de contribuição para reduzir a pobreza de maneira sustentável no longo prazo e, assim, as nossas imensas desigualdades. Iniciativas e estratégias de inclusão produtiva têm de muitos tipos. E cada uma delas tem os seus desafios. Talvez os projetos mais conhecidos de inclusão produtiva sejam aqueles que buscam inserir pessoas no mercado de trabalho, como, por exemplo, programas que promovem a contratação de jovens por empresas. No entanto, tem sido cada vez mais difícil garantir inclusão produtiva para todo mundo só desse jeito, por conta da redução dos postos de trabalho e, ao mesmo tempo, do aumento do nível de exigência de qualificação nas empresas. Então, fica bem difícil arrumar emprego se não tem vagas e nem qualificação. Por isso, outro caminho que tem ganhado bastante espaços nos programas de inclusão produtiva é o estímulo ao empreendedorismo. Nesse caso, a ideia é estimular a formação de pequenos negócios e dar todo o apoio a esses novos empreendedores. Porque, como você pode imaginar, não é nada simples ser empreendedor aqui no Brasil. É por conta de toda essa complexidade e essa urgência em se pensar novas formas de inclusão produtiva que a gente preparou essa semana um episódio sobre o assunto. Para ajudar a gente a contar essa história, convidamos para o podcast GIF a Viviane Najeborim. A Viviane é superintendente da Fundação Arimax, que é uma fundação familiar que trabalha com filantropia estratégica e inclusão produtiva. A Viviane tem uma longa experiência com empreendedorismo social e negócios de impacto e vai explicar isso tudo pra gente. Como é que a gente equilibra o bem-estar e a qualidade de vida de todas as pessoas que trabalham, com oportunidades de inclusão para todas e com um país que seja efetivamente mais próspero e produtivo? O episódio tem ainda uma segunda convidada, a Daniela Redondo, diretora executiva do Instituto Coca-Cola. O Instituto também tem 2 décadas de experiência com o trabalho de inclusão produtiva. Quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente está falando também de empreendedorismo, por exemplo. A gente está falando de novas formas e novas relações de trabalho. Eu acho que o leque e o portfólio aumenta.
No papo com as duas, começamos falando do passado recente. Eu perguntei para ela sobre os últimos 25 anos da atuação da filantropia e do investimento social, com um foco especial para os aprendizados sobre inclusão produtiva. Antes de ouvirmos a resposta delas, eu te lembro que a qualidade do áudio pode mudar um pouquinho, já que cada uma de nós gravou da própria casa por causa da pandemia do novo coronavírus. Há 25 anos, a filantropia, de uma maneira geral, era caracterizada por ações fragmentadas e com uma visão, em grande parte das vezes, mais assistencial. Há 25 anos, quando a gente pensa em inclusão produtiva, ela nem era uma causa evidente como ela é entendida hoje. Quando a gente entende a evolução da filantropia ao longo desses 25 anos, a gente percebe que a filantropia passou de uma visão, então, fragmentada, pontual e assistencial, para uma busca por uma visão mais integral dos problemas, mais sistêmicas, levando em conta fatores históricos, fatores conjunturais, fatores estruturais. Então, essa compreensão mais holística muda completamente a filantropia e influencia também o modo como, por exemplo, nós na Fundação Arimax hoje entendemos a inclusão produtiva. Eu acho que uma grande conquista da filantropia nos últimos 25 anos foi o reconhecimento mais recente de que nós temos que trabalhar com base em evidências e que essas evidências é que nos ajudam a formular os melhores programas e as melhores políticas, bem como monitorar os resultados do que a gente faz. O que eu percebi nos últimos anos e bem mais na última década, né, foi um movimento de todo o setor para quebrar alguns paradigmas, né? Antes a gente parecia um pouco mais setorizado, mais segmentado, com mais fronteiras entre a atuação do que era privado, do que era impacto social. Então, falando um pouco da perspectiva do Instituto Coca-Cola, a gente faz uma mudança de se aproximar de ativos e do centro da estratégia do negócio para poder ganhar escala. O terceiro setor sempre falou de colaboração desde que existe, né? Tem mais de 25 anos, 40, acho que a gente nunca se negou a falar de colaboração ou atuar de forma colaborativa, mas acho que nos últimos anos a gente vem avançando muito nessa questão para outros tipos de colaboração, para outros níveis de colaboração de forma mais atuante e bem mais intencional e consciente. Eu acho que a gente avançou muito, a gente sempre falou como terceiro setor para nós mesmos. Acho que agora não, né? Nos últimos anos a gente vem evoluindo bastante para traduzir, né, a nossa linguagem para que outros também nos entendam. E assim a gente está aproximando, acho que derrubando muitos muros dessa forma. Eu prometi lá no começo desse episódio que a gente ia falar um pouco mais pra frente sobre o significado do termo inclusão produtiva e a definição da atuação do setor nesse tema. A Viviane e a Daniela me explicaram sobre ele. Então, a gente pode definir inclusão produtiva como a inserção de pessoas no mundo do trabalho, seja por meio do empreendedorismo ou via empregabilidade, considerando como emprego os empregos formais e informais e principalmente levando em conta que o mundo do trabalho está em profunda transformação. A Fundação Arimax e grande parte dos institutos e fundações, eles pensam na inserção econômica de pessoas em vulnerabilidade. A inclusão produtiva também leva em conta as diferentes vocações dos territórios. Por conta disso, eu acho que é importante dizer que a inclusão produtiva, ela não é uma solução só. Então, é muito importante você entender que os desafios de inclusão produtiva de mulheres, de jovens, de negros, são diferentes entre si. Também é importante você levar em conta que quando a gente fala de contexto urbano, os desafios são diferentes do contexto rural. Então, você pensar em inclusão produtiva significa você pensar em todas as variações. A gente entende que a geração de renda, de forma mais ampla, você ter a capacidade de gerar os recursos, te dá autonomia, te dá cidadania, te dá poder de escolha. Então, a gente vê a geração de renda como uma estratégia fundamental para combater a pobreza de forma sustentável e no longo prazo. Você ter a capacidade de gerar os recursos te dá autonomia,
te dá cidadania, te dá poder de escolha. Então a gente vê a geração de renda como uma estratégia fundamental para combater a pobreza de forma sustentável e no longo prazo. Dani, o termo inclusão produtiva é relativamente novo, mas ações que dialogam com esse conceito, elas estão historicamente presentes na ação da filantropia brasileira e também no trabalho do Instituto Coca-Cola de alguma forma, né? E agora vocês acabam de decidir que um dos focos principais da atuação de vocês será a inclusão produtiva. Então eu queria que você explicasse pra gente qual é o conceito de inclusão produtiva que vocês estão adotando, como ele se diferencia de outras ações que vocês já realizaram ou realizavam e o que muda na atuação do Instituto ao fazer essa escolha. Como a gente olha para a nossa atuação, a gente já vem trabalhando há mais de 10 anos com geração de renda, né? Basicamente, na atuação até então do Instituto Coca-Cola, a gente fazia uma conexão direta com os trabalhos ou com os empregos formais, ou seja, aquelas vagas principalmente entrantes para os jovens, né? E caracterizada como CLT. Quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente está falando também de empreendedorismo, por exemplo. Agora, o que muda na nossa estratégia, que na verdade o que a gente evolui, é menos do que uma mudança drástica, mas mais uma evolução da estratégia anterior, é focar nesses dois stakeholders centrais. Um é o jovem e do lado das empresas, como a gente entende também as dores das empresas e dos empregadores para que fique mais assertivo esse match, né, falando aqui entre aspas, mas também como essa empresa faz um caminhar de um olhar mais inclusivo e mais diverso. Mas a gente também está olhando para o futuro do trabalho, para habilidades empreendedoras, para autoemprego e para empreendedorismo. Quando a gente olha para essas novas formas de emprego e nessas novas relações que está se dando, como que você entende novas formas, novas oportunidades que estão surgindo, principalmente por conta de tecnologia, né, que ainda não está necessariamente legislada, mas que é dado, mas como que você garante que nessas novas relações o jovem não esteja vulnerável e não esteja com baixo poder de barganha? Como ele consegue realmente estar empoderado para participar e poder ter escolha. Porque no final do dia, o que a gente realmente quer é que esses jovens tenham escolhas. Se ele vai para o emprego formal, se ele vai para empreender, se ele vai para essas novas relações de trabalho, no final ele tem que poder escolher e não estar ali porque não tinha nenhuma opção, sabe? Eu acho que isso é a dor. Ele tem que decidir, mas hoje esse jovem está sem opção. A gente tem, das últimas estatísticas que a gente pegou, 1 em cada 4 jovens nem estudam e nem trabalham. O que vocês entenderam que são os principais desafios, problemas, dificuldades para se promover a inclusão produtiva no Brasil hoje e, nesse caso específico, dos jovens? As principais barreiras e desafios para o jovem, no que se diz respeito à inclusão deles no mercado de trabalho, falta de capacitação, não tem como ignorar isso. A gente tem não só o baixo nível educacional do sistema de ensino formal, né, é uma realidade do país, como também outros tipos de capacitação técnica, mas principalmente socioemocional, como ele se posiciona perante a vida, quais são as habilidades que ele tem. A gente também tem aquele desafio enorme que sempre acho que vai existir com jovem inexperiência, então você nunca sabe o que veio primeiro, né? Se ele não recebe oportunidade porque não tem experiência, se não tem experiência porque não tem oportunidade. Do lado de quem contrata, é sempre importante falar, e a gente está se esforçando assim para não perder de vista o lado de quem está também recebendo esse jovem. Tem muitas barreiras ainda de contratação e retenção, por conta, às vezes, até da forma que da forma tributária do país, tá? São custos mais altos para os empregadores, algumas vezes, o custo de retenção também. Uma outra coisa que, às vezes, a gente tem como dado, que tudo está na internet, então você quer vaga, acessa uma das plataformas de emprego, acessa uma rede social como o LinkedIn, por exemplo. Só que esses jovens de oportunidades, de comunidades de baixa renda, não necessariamente têm esse conhecimento, não necessariamente sabe como navegar nisso. Então existe um buraco, um vale entre o empregador postar uma vaga na internet e esse jovem acessar. Então não necessariamente essas vagas chegam aos jovens. E por fim a gente percebe bastante ainda discriminação a alguns grupos sociais, principalmente de gênero, de raça e outros. Então também tem as questões do lado de quem contrata, eu vejo essas como as principais. É muito desafio, né?
E a Viviane do Instituto Arimax ainda complementou tudo isso, aprofundando sobre os gargalos e os desafios históricos da inclusão produtiva no Brasil. Hoje a gente tem a maior taxa registrada na série histórica que levanta o desemprego no país. Então a gente tem cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas. Existem mais mulheres desempregadas do que homens desempregados. Existem mais negros desempregados do que brancos desempregados. A taxa entre os jovens é o dobro da taxa da população em geral. O desemprego é maior entre os jovens de 18 a 24 anos. Essa é a geração promissora para gerar produtividade no país. Se eles ficarem excluídos do mercado de trabalho, não são só eles que perdem, o país perde. A digitalização tanto dos negócios quanto dos ambientes empresariais é um grande desafio por um lado, é uma grande oportunidade por outro. Mas ela está gerando mudanças para as quais a gente ainda não está preparado. A população brasileira não é letrada digitalmente em sua grande maioria. Falta infraestrutura de conexão para muita dessa população. A gente está vivendo uma mudança demográfica. Nós tínhamos uma população jovem e essa população está envelhecendo. Daqui a alguns anos, o Brasil vai ser um dos países mais velhos do mundo. Então, essas também são mudanças que a gente tem que olhar. Existem mudanças ambientais graves acontecendo que impactam a inclusão produtiva. Mais de 1 bilhão dos empregos do mundo hoje dependem de atividades ligadas ao meio ambiente. Então, só para dar um exemplo de algumas mudanças que trazem impacto para a inclusão produtiva. Quando a gente vai pensar em estratégias para combater todas essas questões, o que existe hoje é uma desconexão entre a oferta e a demanda. Pessoas estão sendo preparadas para trabalhar num mundo que não vai existir. Não adianta só formar jovens para o mercado de trabalho. A gente precisa garantir que eles tenham acesso à informação sobre oportunidades. A crise econômica é outro desafio. Ela vai reduzir vagas no mercado. E as mudanças que a gente está tendo, até nas relações de trabalho, são desafios que a gente vai ter que olhar. E por último, que eu acho que é um dos mais importantes, qualquer deficiência na educação básica hoje tem impacto na inserção desta pessoa no mundo do trabalho no longo prazo. Então, melhorar a educação é um dos aspectos fundamentais para que a gente possa também gerar mais inclusão produtiva. Pensando nos desafios que estão colocados aí, desafios super complexos, a partir desse olhar sistêmico que você traz, né? Você acha que a gente já tem soluções para esses desafios que estão colocados? E como é que você acha que a filantropia e o investimento social podem melhor contribuir para a gente dar resposta para os desafios que estão postos? Eu te diria que nós sim temos muitas soluções em curso, mas o que falta é um olhar mais integrado para todo esse ciclo de inclusão produtiva, que, como a gente já falou antes, começa lá na educação e termina na retenção ou então num pequeno negócio bem-sucedido, sobrevivendo. E aí vem um dos papéis que nós na Arimax estamos tentando contribuir. Tentando ajudar estas organizações a enxergar soluções mais completas e, quando elas não dão conta de implementar tudo isso, colaborar com outras organizações para que o ciclo de apoio à população que quer ser incluída produtivamente seja completo e seja robusto. Por exemplo, nós identificamos que existe muito pouco conhecimento construído acerca do empreendedorismo rural ou da inclusão produtiva rural. Pensando nisso, a gente então desenvolveu uma parceria para fomentar em universidades de todo o país conhecimento específico sobre estratégias de inclusão produtiva rural que podem ajudar a aumentar o entendimento de quais são os desafios de inclusão produtiva nesse contexto. E um dos atores que trabalha muito bem com essa visão de ecossistema é a Conexus, Conexões Sustentáveis. A Conexus trabalha todo o apoio aos pequenos agricultores e produtores familiares por meio do apoio a cooperativas, olhando todos os aspectos que são desafiadores para eles. Eu não acho que cabe ao investidor social só cobrar resultados. Ele tem que construir os indicadores junto com
os investidos e ele tem que trabalhar em conjunto com as organizações que ele apoia para aprender sobre esses indicadores e aperfeiçoar também as suas próprias ações e não só as ações de quem está na ponta. E aqui, agora voltando um pouco para o nosso contexto atual, né? A gente viveu esse ano de pandemia e de todas as suas consequências, né? Porque o ano não foi só sobre um vírus ou uma doença, mas sobre o que esse vírus, essa doença causou. Como é que você entende que tudo o que aconteceu ao longo de 2020 afeta, influencia, muda, acelera coisas nessa agenda da inclusão produtiva? E como é que essa agenda da inclusão produtiva dialoga com ideias de nova economia, de capitalismo consciente, né, que também ganharam força em função da pandemia? A pandemia esse ano trouxe algumas tendências muito fortes. A primeira, uma urgência de letramento e inclusão digital. Esse ano, a gente viu se acentuar uma flexibilização nas relações de trabalho. Então, a gente falava de home office como algo inovador, hoje a gente fala de nowhere office. Ou seja, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, o que significa que você também pode contratar qualquer pessoa no mundo. Como é que a gente vai garantir, primeiro, planos de desenvolvimento de carreira para estas pessoas que não vão estar mais inseridas numa cultura, por exemplo, de uma empresa ou num pequeno negócio? Como é que a gente vai garantir proteção social? Como é que a gente vai garantir acesso a treinamento? Idosos estão sofrendo mais em relação à exclusão produtiva, primeiro porque eles foram os primeiros a serem afastados do ambiente de trabalho pelo risco da contaminação. Segundo, porque são os menos familiarizados com esse universo digital. Na outra ponta, os jovens foram muito prejudicados porque as vagas de entrada no mercado de trabalho se estreitaram por conta da crise econômica. Quando a gente olha para todos esses desafios, o que a gente pensa? Essas capacitações hoje não vão poder ser oferecidas somente no ambiente escolar ou no nível superior. Então, a gente tem que criar espaços de aprendizagem em diferentes lugares, inclusive dentro das empresas. Como a gente pode garantir que a flexibilização nessas relações de trabalho não gere precarização? Todos esses desafios estão incluídos no rol de perguntas do que é um capitalismo consciente. Quando a gente olha para as mulheres, elas foram muito afetadas pela pandemia. Primeiro porque grande parte delas trabalhava nos serviços que a gente chama de não essenciais e que foram fechados no início da pandemia. Segundo, porque grande parte delas teve que escolher entre cuidar dos filhos e sair para trabalhar, porque os filhos ficaram em casa. Terceiro, porque a gente sabe que os índices de violência doméstica contra a mulher aumentaram nessa pandemia. Como é que a gente cria relações de trabalho que levem em consideração todos esses aspectos tão singulares desse grupo que é majoritário na nossa população e que é uma força de trabalho potencial muito importante? A Viviane falou um pouco sobre o trabalho da Arimax e eu queria saber também sobre o trabalho do Instituto Coca-Cola nessa agenda. O Instituto, a gente fez uma escolha estratégica há alguns anos atrás, que a gente ia se posicionar e atuar dali para frente, sempre em sinergia com o negócio, porque é onde a gente consegue se alavancar para a escala principalmente, né? A gente olha as demandas sociais da sociedade, então a gente faz esse mapeamento, ver de todas as causas que a gente tem na sociedade, onde a gente alavanca, que a gente tem mais potencial de impacto, porque eu tenho força dentro também do sistema, dentro do negócio para me ajudar a resolver isso. O segundo princípio do Instituto é quando a gente delimita que a parte toda de externalidade, de atuação relacionada diretamente com o negócio, a materialidade, os impactos que o negócio tem, a área de sustentabilidade está envolvida com isso diretamente e o Instituto vai fazer sempre o que for além das externalidades. E aí, quando a gente fala de inclusão produtiva e jovem, jovem é um público que a Coca sempre falou, a gente sempre conversou na Coca-Cola Brasil, né, com as diversas
marcas e portfólio. Sim, a gente tem uma marca muito forte, mas a gente vem entendendo ao longo dos últimos anos que quando faz sentido para aumentar o impacto e a marca tem uma contribuição, a gente envolve a marca. Quando não precisa ter marca, tem que ser completamente descaracterizado, que a gente precisa ir como grupo, ou como setor, ou como iniciativa descaracterizada, a gente vai sem marca. A gente sabe que sendo um instituto privado, a gente tem um papel e tem sim algumas portas abertas, por exemplo, com o setor privado, quando a gente está falando dos empregadores. A gente consegue acessar presidentes e CEOs de empresa diferente de uma ONG que às vezes não é da iniciativa privada. Então, entender também o poder de convocatória do nosso movimento e reconhecer isso é importante. Eu acho que esse foi um amadurecimento que a gente teve, sabe? Olha, sim, somos o Instituto Coca-Cola e a gente tem um papel de colocar isso a serviço, essa convocação a serviço do impacto. Agora, para a gente falar de qualquer coisa em 2021, a gente precisa inserir sempre o contexto da pandemia. O coronavírus começou como um problema principalmente na área da saúde, mas a pandemia rapidamente se tornou também um desafio social e econômico enorme. A crise na saúde levou à modificação dos arranjos de trabalho e das formas de operar das empresas, além de impactar na remuneração dos trabalhadores e excluir muita gente do mercado. A situação, que já não estava fácil, ficou muito pior. A taxa de desemprego no Brasil atingiu um novo recorde no terceiro trimestre deste ano, 14,6%. 14 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, mais gente voltou a procurar trabalho com a flexibilização das medidas de isolamento. O Brasil foi especialmente afetado por tudo isso, já que essa crise enorme pegou a gente num contexto anterior de esgotamento das abordagens de desenvolvimento historicamente utilizadas no país. Imagine só, a gente já não era capaz de lidar com os desafios estruturais existentes, e então veio o coronavírus. Difícil, né? Por outro lado, a pandemia gerou uma mobilização cidadã gigantesca, com recorde histórico de doações. E o setor privado teve muito protagonismo nas ações de resposta à emergência provocada pela crise sanitária. Em algum momento ali no meio de 2020, cresceu a sensação de que a gente precisaria reconstruir a economia. E essa reflexão, sem dúvida, tem estado muito presente no trabalho da filantropia e do investimento social. Como será? Eu perguntei para Viviane e para Daniela. E perguntei também quais as perspectivas que elas enxergam para o futuro do trabalho. Acho que a gente rompeu com alguns paradigmas. Por exemplo, que é muito bom se unir para fazer a diferença. Isso entrega impacto para uma sociedade. Eu acho que as empresas entenderam na pele que uma sociedade mais próspera também é um negócio mais próspero. E as empresas agregam, eu acho que para a gente também do terceiro setor, são muito competentes para escala, são muito competentes para comunicar. Então, acho que a gente aprendeu juntos que dá para avançar muito e com uma escala que a gente nunca atuou. O fato é que a gente conseguiu, na atuação colaborativa, com lideranças comunitárias, com as empresas, com recursos adicionais que foi conquistado também pela ação emergencial, a gente chegou em 8,4 milhões de pessoas impactadas em meses. É ação emergencial, não é ação estruturante, reconheço, mas é importante falar que a gente pôs um pé numa escala diferente. Uma vez que você deu esse passo, a gente vai evoluir. E essa caminhada, acho que tem que ser juntas. Acho que a gente não separa mais, sabe? O que é privado, o que é terceiro setor. Acho que a gente se entende de uma forma muito mais sinérgica do que dividida. Que outros elementos, assim, você entende que a pandemia trouxe, né? Tanto de curto prazo, mas também no longo prazo. Como é que a pandemia afeta o tema da inclusão produtiva? A pandemia, na verdade, ela escancara o que a gente já tinha de desigualdade. Jovem sempre foi, quando você olha o recorte dos indicadores de desemprego no país, um dos públicos mais afetados, né? Jovens e idosos, né? Normalmente. Com a pandemia, a gente chega a números absurdos de desemprego dentro do jovem. Aí, quando você mistura isso com um cenário mais de médio e longo prazo, que a gente já vem estudando lá desde 2010, naqueles relatórios de ONU, Banco Mundial, que a gente está vivendo o último bônus demográfico no país,
o que é um problema para o cenário macroeconômico de previdência gigantesco, né? E é sobre isso que quando a gente fala em reforma da previdência a gente está falando também. Mas então a gente precisa atuar hoje. A urgência de se pensar num país mais produtivo, mais eficiente para todos passa pela essa geração e pela urgência de tratar essa geração de jovens, porque daqui 20, 30 anos eles são a nossa população economicamente ativa. Viviane, para terminar aqui a nossa conversa, a gente está fazendo assim uma brincadeira de bola de cristal. Pensando sobre o futuro da filantropia, né, e da ação do investimento social em inclusão produtiva, como você gostaria que o setor tivesse daqui a 25 anos? Que bom terminar com uma pergunta inspiradora, né, de uma agenda positiva, e é nessa direção que a gente sempre olha na Arimax. Daqui a 25 anos eu espero que essa não seja mais uma causa relevante para ser trabalhada pela filantropia, porque já vai se tratar de uma causa avançada, com soluções colocadas, então vai ser mais uma causa, mas não vai ser a mais relevante. Então esse é o meu primeiro desejo. Eu vejo daqui a 25 anos um mercado mais igual em termos de oportunidades para jovens, negros e mulheres, que as relações e as qualidades que se estabelecem no ambiente de trabalho sejam melhores para todos, que a gente tenha um universo onde campo e cidade dialoguem. Eu gostaria de daqui a 25 anos ver jovens com projetos de vida, com sonhos. Eu gostaria de ver um mundo onde as relações de consumo sejam diferentes e isso impacte na compra e venda de produtos, e num mundo onde o meio ambiente esteja preservado, garantindo esses bilhões de empregos ligados a atividades do meio ambiente. E eu vejo um Brasil produtivo, um Brasil próspero, um Brasil que consegue gerar sua riqueza e oferecer condições dignas para todos os brasileiros. Acho que é só isso. Eu queria que a gente tivesse muito mais evoluído, né, como setor, na questão da colaboração mais radical. Eu acho que tem questões que para a gente ainda são muito sensíveis, como modelos financeiros e como que a gente se financia. Então, que isso não fosse mais tabu para a gente conversar, discutir e tudo mais, porque acho que isso é uma das coisas que ainda é desafiadora para a gente. Vejo que a gente tem que derrubar ainda mais, a gente avançou, mas precisa avançar muito nos próximos 25 anos entre barreiras de setor privado mesmo, e acho que a gente tem que se desafiar, e eu vi isso muito na pandemia, foi muito real mesmo na atuação que a gente teve agora em 2020, se desafiar a pensar grande. Vamos começar a discutir sobre as oportunidades. E não tô falando pra gente ser poliana, tá? Mas eu tô falando pra gente pegar uma folha em branco e começar a construir esse futuro de forma muito mais arrojada. Eu acho que a gente precisa de mais ousadia, de mais tomada de risco. E assim, chegamos ao fim do Fronteiras Coletivas, a nova temporada do podcast GIF, que é parte da programação do 11º Congresso GIF. Foi um prazer falar de inclusão produtiva aqui hoje. E eu tenho certeza que esse é um assunto que a gente ainda vai falar e ouvir falar bastante nos próximos anos. A série Fronteiras Coletivas tem apoio da Louds Foundation e é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação é do Renan Suquevicius. A produção é da Thalita Ibrahim e a edição é da Evelyn Argenta. A pesquisa e o roteiro deste podcast são da Luísa Miguez. A música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabassi. A coordenação digital por parte da Novelo é da Juliane Egger e pelo GIF da Giovanna Bianchi. Até a semana que vem!